Hello família Prime English, bem-vindo a mais um vídeo. Aqui quem fala é o professor Alan Pimenta e nesse vídeo eu vou te ensinar como pesquisar significados de palavras corretamente. Tá? Eu sei que a grande maioria das pessoas estão acostumadas a fazer pesquisas no Google Tradutor, chamado Google Translate em inglês. Se você pesquisar sempre no Google Tradutor, há uma probabilidade de você desenvolver menos o seu inglês. Principalmente porque ele às vezes dá traduções que não são corretas, né? Ainda mais se você estiver pesquisando palavras que não têm o sentido literal. Então eu venho trazer para vocês hoje algumas ferramentas, alguns sites gratuitos onde você pode ter melhores resultados. Então vamos ver aqui o Google Tradutor. Você pesquisa aqui, Google Translate, é a primeira ferramenta que aparece, English Português. Quando você pesquisar, vamos, por exemplo, pesquisar a palavra point. Point aparece aqui como ponto, mas não te diz exatamente aplicações, né? Não te dá tantas informações como seria, te dá uma lista de palavras para que você possa tentar entender quais são as aplicações. Só que point, ponto, é uma palavra que no português tem vários significados. Por exemplo, ponto de ônibus, não vai ser point, vai ser bus stop. Por exemplo, ponto do site, www.google.com, não vai ser point, vai ser dot. Então, se você aprende que point é ponto, você vai usar incorretamente. Você vai falar, I am here in the point, at the point. Tipo, você está aqui no ponto de ônibus, mas na verdade não é point que fala. Né? Ou você fala www.point.com. Está errado. Não é point que você fala dot. Então, para você aprender corretamente as aplicações de uma palavra, existem outras ferramentas melhores do que o próprio Google. Vamos ver aqui um exemplo. Essa ferramenta, Lingui.com.br, tem vários dicionários do inglês, português, espanhol, diferentes idiomas. Se você digita aqui point, observe que aparece várias aplicações. São ponto com aplicação. Ele mencionou pontos importantes durante a reunião. Important points. Então você já sabe uma aplicação. Important points. Pontos importantes de uma reunião. Né? Então, assim, tópicos importantes. Você já associou com a aplicação em frase. Outro caso aqui, ó. The point is that we don't have enough money to travel. O caso é que nós não temos dinheiro suficiente para viajar. Então, o ponto nesse caso, o caso também, você pode usar a palavra point. Outro sentido aqui, ó. Questão, a questão que você está analisando. The point we cover important points during the meeting. Nós analisamos questões importantes. Sentido, situação. Se você quiser fazer o inverso, procurar a palavra ponto do português para o inglês, você vai ver diferentes traduções. Point, como pontos importantes de uma frase. Stop, como ponto de ônibus. Bus stop, aqui, ó, bus stop. Spot, como tipo um ponto importante de análises, né? Análise spot. Você está analisando alguns pontos importantes numa cidade, por exemplo, você fala spot, no sentido de lugar. Dot, né? .com, que é .com no site, por exemplo, ele fala aqui, ó, desenhou uma linha reta de um ponto a outro. Um ponto, pontinho assim, para outro significa dot. Só que se for o ponto de final de frase ou o ponto de continuação, já não é mais dot, é period. Então, você vai ver diferentes aplicações. Aqui, por exemplo, ó, stitch. Stitch é ponto de cirurgia, ponto médio que a gente faz. Item é um ponto tipo um item. Bullet point são pontos, né, de uma lista que você organiza com vários bullet points, com vários pontos nessa lista de organização, de checklist, por exemplo. Então, folha de ponto, timesheet. No ponto, ready. Então, assim, ponto é uma palavra que tem uma série de traduções. E se você for no Google Tradutor e colocar ponto, né, você chegar aqui e coloca tipo ponto, né, você vai ver tipo score, uma palavra aleatória. E aí você vai ficar, como é que eu digo? Aí você tem que vir aqui nessas traduções e tentar entender o significado. É muito melhor quando você vê na aplicação de uma frase. E o Lingui é sensacional.
Se você desce aqui ainda, você vê aplicações em vários sites, né, em várias situações, né, que você pode aprender de forma mais correta. Free Dictionary é outro dicionário sensacional que você vai, né, chega aqui, você digita point, aprender a tradução. Na verdade, você vai aprender o significado, sem tradução, tá? Você aprende aqui o significado do inglês para o inglês. Nível intermediário avançado, você pode vir aqui para o Free Dictionary. E português para inglês, nível básico, intermediário, te dá aplicações reais. Então, vamos aposentar o Google Tradutor. Se o Google não melhorar, vamos aposentá-lo e vamos usar dicionários mais eficazes que vão te ajudar a desenvolver a fluência de forma correta. Alright? Hope you like it. Deixa aqui seu feedback. Deixa aqui sugestões de dicionários, plataformas. Diz aí o que você achou do vídeo. Te vejo então em um próximo vídeo. See you. Bye bye.